Oi, que bom te ver por aqui. Depois de um hiato na minha produção midiática aqui, eu tô voltando pra gente conversar um pouco sobre didática. Nesse meio tempo eu realizei uma live sobre masculinidades pretas e amarelas, eu fiz um episódio piloto de um podcast e dei umas aulas sobre psicologia pela Faculdade de Educação da USP. Eu posso falar mais sobre elas depois e eu vou colocar mais sobre elas, os links na verdade, na descrição aqui do vídeo para você poder checar se você tiver interesse. E eu tenho um amigo, o Andreoni, e eu vou deixar linkado aqui nos cards, e vou colocar na descrição também os links pro blog dele, e pro canal dele, e pro Instagram dele, que é o que tá mais bombando agora. Ele tá me ajudando muito, você viu que o cenário tá todo muito diferente, muito profissional, né? Aqui tem luzes, esse microfone de lapela aqui que tá muito legal, e eu vou colocar nas cenas pós-créditos a gambiarra que ele fez aqui, pra eu conseguir fazer esse vídeo aqui, e tá muito legal. Então vamos pro vídeo de hoje. Eu vou falar hoje um pouco sobre atenção. E eu já começo te perguntando, você está fazendo outra coisa enquanto você assiste esse vídeo? Talvez você está lavando a louça, limpando a casa, ou estudando para uma prova. Eu faço bastante isso, confesso. E esse tipo de comportamento se relaciona ao tema que iremos abordar no vídeo de hoje. Vamos começar pela definição de atenção. A atenção é definida pelo direcionamento da consciência e estado de concentração mental sobre determinado objeto de hoje. Caracteriza por selecionar, organizar e filtrar as informações que recebemos do nosso meio externo. Existem 3 fatores principais ao falarmos de atenção. 1. O fator fisiológico, que diz respeito às condições neurológicas e também da situação contextual em que o indivíduo se encontra. 2. O fator motivacional, que diz respeito à forma como o estímulo se apresenta e provoca o interesse. E 3. Concentração, que diz respeito ao grau de solicitação e atuação do estímulo, levando a uma melhor focalização da fonte de estímulo. E aí você me pergunta, como que iremos abordar esses fatores numa sala de aula? Bom, alguns são mais direcionados a diferentes atores do processo de aprendizagem. De uma forma simplificada, podemos dizer que existem as relações a seguir. O aluno tem papel central na concentração e na sua fisiologia individual e única. 2. O professor tem papel central na motivação e capacidade de sensibilizar a turma com os conteúdos. E 3. A instituição tem papel central na organização curricular e horária, de modo a planejar as aulas e conteúdos de uma forma que não sobrecarregue o aluno e o professor, de maneira tanto motivacional quanto de saúde física e psicológica mesmo. E de cada uma dessas relações a gente poderia fazer uma série de vídeos. O tema é bastante amplo e complexo, e muito importante. Mas aqui, para continuar com a nossa breve conversa sobre atenção, agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada tipo de atenção que são consideradas hoje em dia na psicologia cognitiva. São elas: 1. A atenção seletiva. É o tipo de atenção que podemos observar quando estamos em um local movimentado e queremos escutar algo específico. Por exemplo, quando você está numa festa e tenta conversar com alguém. É necessário que haja atenção seletiva, para que você consiga filtrar o que quer entender. Existem alguns elementos que podem nos fazer automaticamente usar esse tipo de atenção. Por exemplo, no momento em que o professor chama seu nome em sala de aula. Inclusive, essa é uma técnica para manter a atenção de uma sala de aula. Chamar alguns alunos de vez em quando para evitar que eles se dispersem conforme a aula vai acontecendo. Quem senta bastante na frente sente mais essa motivação ou essa pressão para assistir a aula. 2. Atenção dividida. Bom, se você tiver, como eu falei no início do vídeo, lavando louça, comendo ou conversando enquanto você me escuta aqui, então você está trabalhando com a sua atenção dividida. É comum que as pessoas digam que são boas em ser multitarefa, mas o que acontece é que essas pessoas são boas em revezar a atenção em mais de uma atividade ao mesmo tempo. E não que elas conseguem se concentrar em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Atenção é como prioridade. Se você tem muitas prioridades, você não tem nenhuma. E se você tem muita concentração dispersa, você não tem concentração de fato. Alguns tipos de atividades podem até te ajudar com o aprendizado e a didática. Por exemplo, um professor que não deixa os alunos fazerem nada e exige que estes prestem atenção à aula pode estar sendo contraprodutivo. Existem pessoas que entram em estado de maior concentração ao realizar uma atividade secundária à principal, como pessoas que estudam com música, ou mexendo em algum animal, ou mexendo em materiais escolares mesmo, brincando com a borracha às vezes até. 3. Atenção sustentada. Esse é o tipo de atenção que é mais buscado em sala de aula. É o mesmo tipo de atenção que é usado para ler um livro. Ela exige bastante disciplina e, de preferência, bastante motivação também. É quando estamos atentos a algo durante um período de tempo prolongado. Claro que essa atenção não é infinita, e precisamos nos lembrar de nossa história evolutiva. Não fomos selecionados para ficar horas sentados tentando absorver conteúdo tal qual uma esponja. Mas também não é porque uma aula é longa que ela será mais produtiva. Na verdade, é muito pelo contrário que acontece até. 4 e última, a atenção executiva.
Essa é a atenção que usamos para nos monitorar enquanto damos passos a um objetivo em específico. Por exemplo, quando realizamos tarefas motoras, é uma hora que utilizamos bastante esse tipo de atenção. Ao praticar um instrumento, fazer musculação ou quando estamos cozinhando. Inclusive, alguns vídeos do canal aqui, os próximos vídeos, eu estou pensando em fazer sobre algumas estratégias de estudo e sobre como a psicologia cognitiva e evolucionista pode nos ajudar a entender melhor esse tipo de dimensão humana. Bom, então eu queria falar agora sobre algumas experiências que eu tive no decorrer da minha graduação e que eu acho que podem ser bastante elucidativas quanto ao que falei aqui. O principal ponto que eu gostaria de comentar diz respeito à motivação. O papel do professor didático é, além de conseguir transmitir o conhecimento, gerar no aluno a capacidade, ou melhor, fazer com que o aluno perceba a potencialidade que ele mesmo tem para ir atrás de mais conhecimento sobre determinado assunto. Minha experiência no curso sobre Psicologia e Quadrinhos, que eu fiz, o Psicomics, e eu vou deixar a descrição aqui embaixo, eu vi como que é importante trazer temáticas interessantes e que apelem para o interesse do aluno em aprender sobre o conteúdo. E no podcast que eu fiz com a minha amiga Mayara, a gente defendeu como que o funk pode e deve ser utilizado como uma ferramenta de linguagem e aproximação de jovens para se debater e apresentar conteúdo sobre educação sexual. Isso tem a ver com o que eu vou trabalhar no próximo vídeo, dessa série sobre didática, minissérie de 5 vídeos. Nela a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem e como esse conceito pode ajudar a gente a ser mais didático nas nossas explicações. Até o próximo vídeo. Tava me escutando? Quanto tempo deu aí, será? Inclusive eu tô com vontade de trabalhar esses temas em vídeos. Meu Deus, esse barulho. Motivação também. É quando a gente está atento a algo durante um período de tempo prolongado. Moto. Tá vermelho. Obrigado aí. Obrigado, ajudante profissional. Eu vou colocar no pós-créditos.